Olá, colegas. Com grande prazer estamos iniciando mais uma reunião da atividade Neuropost. Essa atividade é uma atividade desenvolvida pela Sociedade Paulista de Neurologia em conjunto com a Associação Paulista de Neurologia e visa reunir vários temas que abordam a neurologia sempre com uma intenção de atualização de educação médica e de melhora da formação, melhora da nossa especialidade. O primeiro episódio foi Mistérios, lembrando que o nome da atividade, o nome desse Neuropost é Neurologia Sem Mistério. Então, a primeira reunião foi sobre mistério e foram discutidos aspectos extremamente interessantes, abordando o nome, a origem, a sequência, numa visão neurológica, numa visão psicológica, numa visão cultural e enriqueceu bastante. Hoje nós teremos um outro assunto dentro desse nome, que é neurologia. Nós vamos discutir então por que neurologia, a origem da neurologia, o crescimento da neurologia, por que escolhemos a neurologia, qual o espaço da neurologia, a importância no meio médico, no meio social e para onde caminha. Nós teremos para essa discussão a honrosa presença do professor Wilson Luiz Sanvito, professor emérito de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo. Trabalha durante já décadas na Santa Casa de São Paulo, nome importantíssimo na neurologia brasileira, bastante conhecido, tanto do ponto de vista neurológico, do ponto de vista médico, como do ponto de vista cultural, que é exatamente o que nós vamos abranger hoje. Junto comigo estará na coordenação dessa mesa o professor Ronaldo Abram. O professor Ronaldo, atual coordenador do Departamento Científico de Neurologia da Associação Paulista de Medicina, também diretor da Associação Paulista de Neurologia, APAN, coordenador científico do Congresso Paulista de Neurologia e professor da Universidade de Taubaté, professor de Neurologia da Universidade de Taubaté. Ronaldo, algumas palavras, né? Então, realmente reforçar o prazer e a honra de estar aqui contigo e recebendo uma pessoa do tamanho do professor Sanvito, que realmente, além do grande neurologista que sempre foi e continua sendo, a vertente humanística dele é notória. Não existe neurologista no Brasil que não tenha lido algum livro do professor Sanvito. E alguns mais afortunados já escutaram alguma palestra do professor Sanvito em algum congresso, ou na escola na Santa Casa de São Paulo. Então, é com muito orgulho que eu vou me dirigir ao senhor, fazendo algumas perguntas durante o correr desse nosso bate-papo. Inicialmente, eu quero agradecer aos organizadores desse evento o convite para participar de um tema fascinante, que é a neurologia e o cérebro, em especial. E agradecer as palavras generosas do professor Rubens Galhardi, que foi meu aluno e residente, hoje é meu chefe. E as palavras generosas do professor Ronaldo, que é também um ícone hoje da neurologia brasileira. De sorte que eu me sinto muito à vontade aqui nesse evento, em que nós podemos debater a neurologia por fora e por dentro. Muito obrigado. Professor, nós aqui agradecemos. É uma honra muito grande. A PAN, Sociedade Paulista de Neurologia, se sente extremamente honrada e crescida, né, com a sua presença, a sua colaboração. Como tem sido feito, como tem sido nas últimas décadas, né? O professor Sanvito sempre trabalha, continua bastante ativo, continua trabalhando, dando aula, ajudando a formação dos residentes. Professor, por que neurologia?
especialidade? Por que neurologia? É uma boa pergunta. Quando eu era estudante de medicina na Universidade Federal do Paraná, onde eu concluí o curso em 1958, eu já tinha um namoro com a neurologia. Mas eu resolvi ir trabalhar no mato, no Brasil profundo, que eu chamo, Brasil rural. Eu, recém-formado, fui trabalhar numa pequena cidade chamada Orizona. Era um povoado de 2.500 almas, né? Em que a luz da cidade, uma noite era de um lado, outra noite era do outro lado. Eu tinha um pequeno hospital de madeira, um centro cirúrgico acanhado e um raio-x, e era especialista em medicina. Mas eu comecei a ficar frustrado, porque eu sempre acalentei o sonho de ser professor de medicina e de fazer a especialidade neurológica. Aí então eu vim para São Paulo, fiz a minha formação no Hospital das Clínicas, né? E depois terminei com um estágio, uma pós-graduação em Paris. Então eu não tinha ideia que ia materializar esse sonho. Para mim foi eu não me arrependo de nada que eu fiz, né? Eu acho que a neurologia é fascinante e o cérebro, particularmente, sempre me fascinou. E aqui eu entro no tema exatamente deste evento. O cérebro é o órgão mais complexo do universo. Ele é formado por mais de 85 bilhões de neurônios e por mais de 1 trilhão de sinapses. Então, é um órgão complexo que ainda não foi decodificado. Existe um esforço para decodificar o cérebro? Existe, mas ele é hercúleo, porque muitos são os obstáculos que agora eu vou colocar aqui nessa reunião. Então, existem 3 projetos rolando pelo mundo para essa tentativa de decodificar o cérebro. Porque o cérebro, ele tem muitas áreas cinzentas, nebulosas e até buracos negros. Nós não sabemos ainda exatamente como funciona o cérebro. Quais são esses projetos? Primeiro, tem um projeto que se chama Blue Brain, com sede na Suíça. Esse projeto tenta fazer, num cérebro de silício, uma engenharia reversa e construir, através de módulos, um cérebro artificial. Então, tem um módulo do córtex, do neocórtex, do sistema límbico, do tálamo, do hipotálamo e assim por diante. Do ponto de vista estrutural, isso é possível, mas do ponto de vista emocional, não avançou nada essa engenharia reversa do cérebro. Então está estagnado. E existe até um desânimo dos pesquisadores na Suíça com relação ao futuro desse projeto. O segundo projeto chama-se o mapa genético do cérebro. Por que o mapa genético do cérebro? Pelo seguinte, o cérebro é o órgão que dá expressão à maioria dos genes. Mais de 85% dos genes se expressam no cérebro. Então, um bilionário da Microsoft, chamado Paul Allen, ele financiou, ele faleceu há 2 anos e o projeto entrou em banho-maria. Mas ele financiou esse projeto, se construiu um mapa genético do cérebro para se entender melhor o cérebro. Né? Acontece que a genética é um ramo da ciência, ela não é a dona da verdade. Né? Nós não vamos impor a ditadura dos genes, quer dizer, nós não somos apenas biológicos,
Nós somos seres biológicos e culturais. Então, através de uma cultura, nós podemos modificar a expressão dos genes. Isso se chama epigenética, né? Então, esse projeto também não avançou muito. E com a morte do mecenas, né, do Paul Allen, ele entrou numa certa decadência, né? E o terceiro projeto, encampado pela Federação Mundial de Neurologia, se chama decodificação do conectoma humano. Qual é o objetivo desse projeto? O objetivo desse projeto é o seguinte: é tentar mapear os circuitos cerebrais para se conhecer melhor as funções do cérebro. Então, aí vários obstáculos aparecem, né? Primeiro, eu vou comparar, porque eu acho que essa comparação é pertinente, a decodificação do genoma humano com a decodificação do conectoma humano, tá? O genoma humano, cujo projeto foi concluído em 2003, ele foi gerenciado, vamos dizer assim, por uma equipe multidisciplinar, onde tinha o especialista em informática, o geneticista, o neurocientista, o matemático, o físico, o químico. Então, eles conseguiram decodificar o genoma humano, não é? Que cabe em 2 gigabytes de memória. Por que eu digo isso? Porque se um dia o cérebro for digitalizado, ele ocupará 1 trilhão de gigabytes de memória. Veja a diferença, não é? É uma diferença abissal, não é? Mas eu duvido que se consiga mapear todos os circuitos cerebrais. Por quê? Porque o cérebro é o único órgão do organismo que muda o tempo todo. Quando nós saímos daqui, nós 5 que estamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, isso. Nós vamos, depois dessa palestra aqui, desse debate, eles vão sair com o cérebro modificado, não é o mesmo cérebro mais. Então, os fatores ambientais, eles mudam o cérebro a todo momento, o que não acontece com o rim, com o fígado, com o coração, etc. Aliás, existe um mito que o coração é o centro dos sentimentos, né? Isso é uma metáfora, né? Ele amou com todo o coração, né? Que é uma bonita metáfora, mas ele amou com as emoções lá no sistema límbico. Agora, quando um apaixonado vê o objeto da sua paixão, o coração dispara. Há um aumento dos batimentos cardíacos. Então, o Aristóteles, que foi um filósofo importante na antiguidade, ele tinha uma tese cardiocêntrica do mundo. E a coisa estava no coração e que o cérebro servia apenas para resfriar o sangue. Veja lá, né? O que ele pensava, né? E tem muita gente ainda. Uma vez eu escrevi uma crônica no jornal da Associação Médica Brasileira, o JAMP, chamada Medicina Cardiocêntrica. Em São Paulo tem vários institutos de cardiologia. Tem algum de neurologia? Não, não tem. Ainda nós estamos pensando de modo cardiocêntrico. Não. Aliás, todos os órgãos são importantes. Há alguns anos atrás, eu fui convidado para fazer uma palestra no 40º aniversário de uma turma lá da Santa Casa. Até foi o Caracaninha que me convidou, o vascular. E eu fiz a primeira palestra, né, falando sobre inteligência artificial, porque eu tinha acabado de publicar um livro chamado Inteligência Artificial, para onde caminha a humanidade, desafios da era digital. Eu terminei a minha palestra e, após a minha palestra, falou um cirurgião geral, muito bom,
da Santa Casa, que depois ganhou a cátedra na USP. Sabe de quem eu estou falando? Não? Sabia, né? E ele fez uma bela palestra, mas ele disse uma bobagem, uma meta-bobagem. Ele disse, sabe, eu estava sentado assistindo, ele falou, virou para mim e falou, sabe, professor Sabito, o órgão mais importante não é o cérebro, é o intestino. Bom, fiquei quieto. Quando ele terminou a palestra, eu pedi a palavra. Eu digo, até onde a minha vista alcança, o intestino é o segundo cérebro. E eu digo para você, caro Samir, o sistema nervoso, ele se dissemina por todos os órgãos do organismo. Ele regula os batimentos cardíacos. Se você tiver lá uma compressão no tronco cerebral, o indivíduo tem uma parada cardíaca, porque lá está o centro do batimento. Ele regula a respiração, o centro respiratório, pode ter uma parada respiratória, por uma doença neurológica. Não? E o intestino, você tem lá neurotransmissores, é o sistema nervoso autônomo que está lá funcionando. Talvez tenha mais serotonina no intestino do que no cérebro. Não? Mas não que o intestino seja algo mais importante. Eu não tenho algo mais importante. O organismo funciona como uma orquestra sinfônica bem ensaiada, bem afinada. Todos os órgãos são importantes. Mas se nós devemos dar ênfase a é o sistema nervoso, o cérebro e suas expansões, não? Porque ele está no estômago, ele está no intestino, ele está no coração, ele está no sistema, a neuroendocrinologia, nos neurohormônios e assim por diante. De sorte que, na minha opinião, como é um órgão que muda a todo instante, é impossível você mapear o circuito, porque eles não são estáticos, eles são dinâmicos. Então, certos circuitos nascem, crescem e desaparecem, e novos aparecem. Então, mapear o cérebro é uma coisa, é uma ferramenta, não existe uma ferramenta para isso, eu acho que nunca vai existir. Então, o projeto Conectome Humano, embora tenha alguns benefícios, trouxe para o avanço da neurologia, ele não é capaz de fazer isso. Eu acho que, porque, sabe, com o avanço da tecnologia, nós estamos vivendo uma sociedade tecnocêntrica. O Harari, Yuval Harari, que é um judeu que é professor de história com formação em Oxford, né? É um homem sábio, escreve muito bem, é best-seller mundial, mas naquele seu livro, O Homo Deus, ele diz uma bobagem monumental, uma mega bobagem, que o homem é um conjunto de algoritmos inteligentes. Então ele transforma o homem num robô, ele não tem livre-arbítrio. Né? E eu vou agora me valer de um cientista da área, porque o Harari não é. Ele pode ser um bom escritor, um bom historiador, mas de ciência ele é jejum. Né? O Roger Penrose, que é um cientista inglês, que é Prêmio Nobel de Física de 2018, né? Ele é matemático, lógico, físico, filósofo da mente, tem o Teorema de Penrose, e ele é um especialista em física quântica. Ele escreveu um livro que eu também não concordo inteiramente com as conclusões do livro, sobre o novo aspecto do rei, quer dizer, traduzido para o português, em que ele defende a tese de um cérebro quântico. Bom, mexer na física quântica é mexer num vespeiro, porque a física quântica
ela é imprevisível. Né? Está chegando aí o computador quântico, inclusive. Mas o que o Penrose advoga? Né? Ele advoga o seguinte, que o cérebro é quântico, que não funciona com algoritmos, ao contrário do que diz o Harari, que não é da ciência, da rama da ciência. Né? Isso eu concordo, né? O cérebro não trabalha com computabilidade, não trabalha com algoritmos inteligentes. E ele chega à seguinte conclusão, que a consciência, que ainda é um mistério, já se falou em mistério, não? A neurologia está cheia de mistérios ainda. Que a consciência está localizada nos microtúbulos numa proteína, numa célula proteica chamada tubulina. Isso chama-se reducionismo científico. Quer dizer, o reducionismo é a simplificação e geralmente essas teorias não vingam, não são comprovadas. Não? Então eu acho que não é por aí. Mas eu escrevi um artigo, eu até publiquei no Facebook, por que o cérebro não é um computador biológico? Porque geralmente os modelos para explicar o cérebro vêm lá de trás, primeiro como uma central telefônica, depois como uma usina, depois como... Agora é com o computador, o modelo é com o computador. O cérebro seria um computador biológico, o hardware seria o substrato dos neurônios. E o software seria o programa que o cérebro tem, que é a chamada reserva cognitiva, que é até importante agora no estudo da demência. Não? Então, por que o cérebro não é um computador? Porque o computador, ele funciona de modo determinístico. Ele faz aquilo para o que ele é determinado, que o software é programado. Não? Ele usa uma lógica formal, chamada lógica aristotélica, que é a lógica todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, logo Sócrates é um homem. Né? Isso eu diria, uma coisa meio simplória, né? Que o cérebro funcione com essa lógica, uma lógica dedutiva, em que na premissa maior já está embutida a conclusão. Essa lógica formal, ela não trabalha com a contradição. Então, o computador, se você der um problema para ele, incompleto, ele não consegue resolver, ele rejeita. Se você der esse mesmo problema para uma pessoa inteligente, ela, através da função gestáltica, chamada psicologia gestalt do cérebro, ela recompõe o problema e te dá a solução. Se houver contradições, ambiguidades, incertezas, o computador rejeita. Aquele problema não tem solução pelo computador, porque ele usa uma lógica formal que não entra em corpo a corpo com a contradição. Então, a lógica do cérebro também é formal, mas ela também usa lógica para lidar com a contradição. E agora que vem um aspecto interessante. Teve um matemático iraniano chamado Zadeh, já morreu. Ele formulou a chamada lógica nebulosa. Com a lógica nebulosa, ele entra em corpo a corpo com a contradição e às vezes resolve o problema. Por exemplo, se A, então B. É uma série de inferências. Se A, então não B. Se A, então mais ou menos B. Então é uma lógica frouxa, nebulosa. E ela permite a flexibilização e lidar com a contradição. Mas aí vem uma história mais interessante para nós brasileiros. Nós conhecemos o Neymar, né? Nós conhecemos o Silvio Santos, mas nós não conhecemos
o da Costa, o Newton da Costa, que estudou lá na faculdade onde estudou. Um paranaense que era lógico, matemático, engenheiro, e é vivo ainda, tem 90 anos. Ele formulou uma lógica paraconsistente, chama-se lógica paraconsistente. E ele é conhecido no circuito internacional, se você colocar no Google Newton da Costa, vai aparecer lá o pensador da contradição. Então ele é conhecido no mundo inteiro, no circuito científico, né? Não no circuito de entretenimento, né? Então ele é conhecido como pensador da contradição. Vocês podem perguntar, mas o que é isso? O freio ABS, que todo carro tem hoje, ele utiliza a lógica paraconsistente. Se você estiver andando numa estrada em que está molhada, escorregadia, tá? E se você der uma freada brusca num freio convencional, um freio antigo, o carro roda e pode até capotar. Tá? Se você usar a lógica paraconsistente, em cada roda do freio existe cálculos matemáticos. Então, se você der uma freada brusca, ele freia naturalmente, não há nenhum problema. Tá? Então, a lógica paraconsistente, ela lida com aspectos de ambiguidade, incerteza, imprecisão, que é como o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro é imprevisível, o computador é previsível. O nosso cérebro não é determinístico, o computador é determinístico. O computador usa a lógica formal, o nosso cérebro usa a lógica formal e a lógica difusa, ou nebulosa, ou paraconsistente. Né? Então, aí a gente chega à conclusão porque o cérebro não é um computador biológico. E o modelo biológico, e o modelo computacional não serve para explicar o cérebro. Alguns dizem, mas o computador da IBM ganhou do grande mestre de xadrez Kasparov, que era o campeão mundial de xadrez. Aí a explicação é clara, quer dizer, ele usa cálculo. Se você quiser comparar a inteligência, entre aspas, do computador, ou o desempenho, e a inteligência do ser biológico, do cérebro biológico humano, quer dizer, ele é muito mais rápido, ele faz, às vezes, bilhões de cálculos. Né? Então, um grande mestre do xadrez, ele tem nos bancos de memória mais ou menos 25 mil jogadas no tabuleiro. O computador da IBM enxadrista tem milhões. Então aí ele ganha. Mas isso não significa que em outras áreas, no pensamento abstrato, na criação, qual computador que inventou a teoria da relatividade? Nenhum. Foi o Einstein. Quer dizer, então na criatividade, no trabalhar com a contradição, o cérebro ganha de goleada do computador. Agora, se for dentro das regras do computador, aquela camisa de força, que é a lógica formal, o computador ganha. Tá? Então, nessa batalha, o cérebro não tem condição. Agora, a inteligência artificial, porque eu escrevi em 2021, como disse, um livro em formato digital, chamado A Inteligência Artificial, para onde caminha a humanidade. Existe muita gente que pensa que a civilização dos sapiens vai desaparecer. Como desapareceram e desaparecem muitas espécies animais. Embora os ambientalistas lutem para que isso não aconteça, isso é bobagem, sempre irá desaparecer, né, espécies animais. Né? Então, alguns traçam cenários, vários,
Por exemplo, o ser humano vai se fundir ao robô, à inteligência artificial. Vai ser feito um upload do cérebro biológico para a carcaça de um computador. E a humanidade, entre aspas, só terá futuro se isso acontecer. Porque para você fazer uma viagem intergaláctica, né, de uma galáxia para outra, pode levar 1 milhão de anos. Qual o ser humano que é capaz de fazer isso? Nenhum. Então, se você lacrar o cérebro biológico no corpo de um robô, isso poderá ser feito e o universo poderá ser explorado de uma maneira científica. Então, alguns acham que vai haver essa fusão. Eu acho muito difícil fazer um upload de cada sinapse, inclusive porque elas mudam, quer dizer, isso é utópico, né? O mais certo é que o mundo está se desumanizando, né? Hoje nós entregamos tudo para as máquinas, né? Porque para nós é muito mais fácil, a máquina ela faz com mais competência muita coisa, né? Então nós entregamos tudo à máquina, nós vamos ter lá adiante algoritmos para governança do mundo. Deve ser horrível, né? Deve ser uma distopia, né? Então o cenário é que existe, inclusive, aquele Unabomber fez um manifesto muito interessante. Você lembra do Unabomber? Sim. Ele foi um terrorista que acabou até explodindo o prédio nos Estados Unidos. Depois ele foi denunciado por um irmão que descobriu que era ele foi preso. Eu não sei se ele morreu ainda ou está preso, mas foi condenado à prisão perpétua. Mas o manifesto dele, que está lá no meu livro de inteligência artificial, é maravilhoso. Ele mostra como os humanos estão entregando para a máquina tudo, né? Porque a máquina é competente e faz bem a maioria das coisas, né? Então, ele chega à conclusão que nós vamos ser, na civilização da máquina, como animais domésticos. Vamos ser permitidos, mas como animais domésticos. Outros acham que a espécie Homo sapiens vai desaparecer lentamente. São teorias, né? É um pouco de exercício de futurologia, né? E diz um cérebro cientista, cujo nome agora eu não me lembro, que é muito fácil prever o futuro, é só inventá-lo. Muito obrigado.